Chama a gente de doido, né, pastor? Esse é um doido. Abrir uma igreja num lugar desse. Mas eu creio que Deus, Ele falou com seus servos e nós acabamos de ler, não um livro, nós acabamos de ler o livro, a Bíblia Sagrada. Quem trouxe a Bíblia Sagrada aí? A Bíblia Sagrada que, para ela chegar às nossas mãos, muito sangue foi derramado, né, pastor? Muito sangue foi derramado para que eu e você tivéssemos a palavra de Deus nas mãos. Muitos homens de Deus sofreram e o principal deles, o que eu acho mais interessante, é a história. Você pode pesquisar em sua casa. Um homem chamado Lutero, Martinho Lutero, que foi um padre, tinha 33 anos, e ele estava na Igreja Católica Apostólica Romana, fazendo o seu trabalho, limpando a escrivania, quando de repente ele encontra a Bíblia Sagrada, que só quem tinha acesso eram os bispos, os padres da mais alta corte da Igreja Católica. E Lutero encontra a Bíblia e com o que ele leu, ele criou 95 teses contra a Igreja Católica. A mais pesada, a que mais contundente, foi as indulgências, que era perdão de pecado sem passar pela penitência. O Papa se achava maior do que Deus, e eu não conheço um ser humano com os pés nessa terra que seja maior do que o nosso Deus. Lutero cria 95 teses contra a Igreja Católica. E interessante que um dia, missionário Josenaide, o Papa está sentado na tribuna esperando as pessoas entrarem para a igreja e ninguém entra para assistir a missa, porque ele manda o sacristão: manda esse povo entrar porque eu quero começar a missa. Ele diz: não, padre, eles não vão entrar. E quando o Papa Leão X chega na porta da igreja, ele se depara com Lutero pregando a palavra de Deus, dizendo: é mentira desse Papa, porque só o meu Jesus cura, porque só o meu Jesus liberta, porque só o meu Jesus tem poder. Levante a mão e dê glória a Deus. Só Ele pode fazer a diferença. E ele cria 95 teses, ele vai, a Bíblia Sagrada era tão importante que eles abafavam o caso. Eles não queriam deixar que a Bíblia chegasse até as nossas mãos. Interessante que Lutero conta, pastor, que um dia ele estava em casa deitado, balançando numa rede, descansando, e ele fecha os olhos e ele tem uma visão. A visão que Lutero tem é que ele vê o diabo chega para ele. Que o diabo está irado com ele, porque ele está abrindo os olhos do povo, e o diabo diz assim: Lutero, você pensa que você vai para o céu porque você está abrindo uma igrejinha? Você não vai para o céu, Lutero, me acompanha. E o diabo tinha um rolo nas mãos, e o diabo joga o rolo, e Lutero começa a caminhar, e ele diz: caminhei da meia-noite até as 5 da manhã, e o diabo dizia: dia tal você pecou, está aqui, eu anotei, dia tal você errou, está aqui, Lutero, você não lembra, mas eu lembro. E Lutero caminhava, escutava o demônio, até que chegou ao final, e Lutero pergunta: acabou? Ele diz: acabou. Tem caneta? Tem. Pois escreve: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O diabo quer acusar, mas Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz para te purificar e me purificar. Amém, meus irmãos? Interessante que eu quero trazer à memória dos irmãos o que aconteceu em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Porque a igreja, ela precisa do Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo não é igreja. Ela bate as portas. Enquanto eu prego aqui, eu peço ao Espírito Santo que visite as casas aqui do lado da igreja, que ele vá onde nós não fomos ainda, que ele entre nas casas. E muito em breve, o aniversário de 4 anos dessa igreja será lotado de pessoas necessitadas de Deus. Levante a mão direita que eu vou profetizar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa casa vai ficar pequena. Pastor, aumenta a igreja. Pastor, procura outro ponto, porque o diabo perdeu mais uma batalha e a vitória do povo de Deus. É interessante que em Atos 2, quando o Espírito Santo desce na casa aos discípulos, os discípulos eles estavam aguardando a promessa.
E crente vive de promessa. Nós vivemos de promessa. Ele não é produzido pelo pregador. Avivamento é produzido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que é desde o princípio. Gênesis, se você a Bíblia em Gênesis 1, 2, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Lá estava o Pai, lá estava o Filho e estava o Espírito Santo de Deus. Ele é desde o princípio. Muita gente não entende por que o texto de Gênesis diz: o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O tema mais contundente que nós encontramos para esse texto é: o diabo foi expulso do céu. Amém? Amém? Foi expulso do céu. Não havia lugar para ele. Ele não tinha para onde ir. Ele não tem casa. Ele não tem nem a chave de casa. Ele é um derrotado. Então ele é expulso do céu, cai sobre as águas, e o Espírito excelente diz: fica aqui. Não sai daqui. Fica aqui com o teu povo. Fica aqui com os teus anjos, porque eu vou guardar um lugar para você. E é criado o inferno, para você ver a importância do Espírito Santo. As pessoas pensam que o Espírito Santo... Vou baixar só um pouquinho. As pessoas pensam que o Espírito Santo, ele é em Atos 2, mas o Espírito Santo estava em Isaías, estava em Ezequiel, estava em Jeremias. O Espírito Santo é desde o princípio. E ele diz: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Isaías 61, versículo 1. Porque o Senhor me ungiu para pregar a boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, para libertar os cativos e abrir a prisão dos